O meu nome é Bernardo, tenho 27 anos, atualmente sou developer de IT e a música é algo que faz parte da minha vida e desde sempre tem sido aquilo que eu considero um pouco a escapatória do meu dia-a-dia, já desde os meus 11 anos, talvez 10 anos. Quer dizer, na verdade, sendo 100% sincero, a música faz parte da minha vida desde que nasci e desde que tenho noção do que é ouvir algo. A minha mãe canta num coro há 40 anos, talvez 50. É o coro mais antigo de Portugal. E muito graças àquelas viagens de carro enormes, na altura eram enormes, não é? Eu era criança, pelo menos. Era uma coisa gira que eu fazia com ela, que era cantávamos tudo o que aparecia e tentávamos, de certo modo, emular as vozes. Até por volta dos meus 11 anos eu sempre idealizei, sempre sonhei, de certo modo, poder tocar algo e poder exprimir aquilo que era muita da minha pouca e parca vivência até então. Eu tenho vários hobbies, não é? Eu tenho o hobby da música, a música é o meu refúgio pessoal, tenho o hobby também de jogar uns jogos de vez em quando e tal. Eu lembro perfeitamente num dos jogos que joguei, conheci uma pessoa que tocava guitarra e numa daquelas conversas que a malta às vezes tinha no Skype ou assim até às 5, 6 da manhã, ficámos só os dois a conversar e ele começou a tocar guitarra. Eu fiquei viciado, tipo, foi mesmo uma coisa que me bateu ali e eu pensei, não, eu tenho que aprender a tocar este instrumento, tenho que aprender a tocar qualquer coisa. E graças a isso aprendi na altura a introdução de uma música dos Metallica, que era a One, e a partir daí nunca mais parei. Portanto, isso foi o início. Toquei guitarra pelo menos 10 anos, antes de 10 anos antes de começar a ter um contacto mais direto com outros instrumentos. Pronto, e na altura eu entrei na universidade, fui para Évora estudar, portanto, Évora é uma cidade de estudantes. Pronto, eu caí lá, apesar de ter lá alguma família, não deixei de cair lá um pouco ao abandono, vá. E logo desde o início que criei amizades com pessoas que faziam parte de vários grupos e pronto, e como lá está, nós não conhecemos muita gente, é fácil ligar-nos aos grupos e então entrei para a Tuna. Na altura eu já tinha aquela coisa que muita gente gosta de chamar do solar na guitarra, ou seja, já não era só fazer o ritmo, fazer os acordes. Graças a isso, pronto, não havia ninguém para tocar bandolim, eu ofereci-me e disse, olha, eu vou dedicar-me a aprender bandolim. Portanto, eu comecei a aprender bandolim, tinha 19 anos, 20 anos já. Eu estudei cerca de 4 anos em Évora, portanto, em 4 anos desenvolvi minimamente a minha técnica, mas a gente sempre faltava algo. Na altura saí de Évora, achei que tinha deixado na realidade a bandolim de lado, voltaria à guitarra apenas. Mas em 2017 fundei um projeto juntamente com uma série de amigos, que também é uma tuna, também composta de pessoas como eu, no sentido em que são pessoas que veem a música como hobby, ainda que alguns deles já levem muito a sério. A Tuna Universitária de Lisboa aparece da necessidade que existia de uma série de pessoas que viviam em Lisboa e que trabalhavam em Lisboa, oriundas de variadas tunas, necessitavam ali de um lugar em que pudessem, lá está, expressar-se musicalmente, ter também a sua escapatória semanal, mensal, diária, o que fosse, e acima de tudo poder, de certo modo, voltar a ter um elemento que sempre fez parte das suas vidas, mas cada vez mais foi, não é que se tenha ido perdendo, mas que de certo modo começou a acalmar por circunstâncias da vida, e que estas pessoas todas, portanto estamos a falar de mais de 40 pessoas, quiseram se juntar num projeto que lhes permitisse então voltar a ter estas vivências e a ter esta possibilidade de estar em constante portanto, proximidade com a música. Na altura adquiri o bandolim, graças ao presidente da minha tuna, não é? Porque nós depois temos sempre esta hierarquia que é muito comum, e nunca mais o larguei. Há cerca de... vai fazer um ano em novembro, comecei a aprender bandolim a sério, como professor, e acho que no fundo tem sido isto, tem sido esta constante procura de encontrar o que me falta, de melhorar com as coisas novas que aprendo e desse modo também conseguir poder expressar mais e expressar de uma forma mais correta do que se calhar seria sendo completamente desconhecido. Neste momento estou muito mais investido, de certo modo, no bandolim, porque acaba por ser um instrumento com quem eu tenho uma relação muito devido também ao meu vício dos últimos 5 ou 6 anos de música brasileira, principalmente. Como tenho esse vício, estou sempre muito mais inclinado para o bandolim. Eu posso facilmente estar com um grupo de amigos, e alguém me perguntar ou me dizer, olha, toca aí esta ou aquela,
E ainda que eu possa tocar no bandolim, que não é que me seja difícil tocar no bandolim, a verdade é que para um ouvido de uma pessoa normal e dos teus amigos, será sempre muito mais fácil tu teres uma guitarra a tocar, que é algo que eles vão reconhecer facilmente, do que um bandolim, porque se não estiverem habituados ao som que sai de lá, é mais difícil haver a ligação e assim também interpretarem a música como deveria ser. Tive a sorte e o privilégio de ir tocar à Colômbia com este projeto musical que eu tenho, esta Tuna, que é a Tuna Universitária de Lisboa. Nós fomos à Colômbia e ainda que já tivéssemos a contar que pronto, que iria ser uma coisa muito nova para eles, né? Eles já tinham tido, de certo modo, conexão com outras tunas portuguesas e com outros grupos musicais portugueses, mas a verdade é que o nosso grupo é tão carismático no sentido em que, portanto, este é um grupo que tem uma média de idades relativamente alta, ainda que na forma de estar e na forma de ser se veja que claramente são pessoas muito jovens, são pessoas que são muito jovens, mas que têm aquele saber estar que também vem com a idade e muitas vezes vem com as aprendizagens que têm. E quando nós lá chegámos, portanto, havia aquela curiosidade de saber, bem, mas está aqui tanta gente da nossa idade ou mais velha que nós, tipo assim, pronto, o que é que eles vão fazer, não é? E então, nós temos uma música que tocamos, entre várias, que são músicas belíssimas. Nós temos uma música que tocamos, que é uma adaptação da nossa parte do Nessun Dorma, que é uma área cantada por dois dos nossos tenores, e que quando nós a tocamos, aconteceu que talvez, portanto, nós estamos a falar de 5 ou 6 filas de pessoas que estavam na frente, pronto, é género em anfiteatros, e as pessoas estavam na primeira fila e mesmo em segundas e terceiras estavam a chorar. Portanto, nós cantamos o Nessun Dorma, aquilo tem um impacto gigante em nós, claro, como tem sempre, mas tem um impacto nas pessoas também. E tu vês pessoas a chorar e a querem se levantar para vir ter connosco e a quererem... Portanto, aquilo foi uma coisa que, pronto, para nós que usamos e sempre pensámos na música como uma escapatória de certo modo, portanto, nenhum de nós faz aquilo por dinheiro, nem nada parecido. Ver este tipo de reação foi uma coisa completamente surreal e para mim está, sem dúvida alguma, no meu top 3 de melhores e mais belas experiências que eu tive graças à música. A verdade é que a partir de um certo momento, aquilo que me sustentava na música, o facto de que eu de um momento para o outro consigo pegar, seja na guitarra, seja no bandolim, e posso expressar coisas que me passam pela cabeça, sejam elas às vezes melodias, coisas que eu inventei. 2 também é a escapatória que existe. Eu facilmente consigo afastar-me, não digo afastar-me de um grupo, digo sim chegar a casa, não estou nos meus melhores dias, mas se pegar na guitarra ou no bandolim, facilmente consigo estar a exprimir um pouco daquilo que estou a sentir. É um hobby em que tu tens de dedicar tempo, de certo modo tu tens que investir, mais do que dedicar, e outra coisa também, mais do que gastar, que é uma palavra que se usa muito e por vezes não é, na minha opinião, a palavra certa, tu tens que investir do teu tempo. Eu acho que o maior inimigo de qualquer pessoa que começa um hobby novo costuma ser a falta de vontade que se cria pelo facto de tu não veres resultados, não é? Nós estamos tão habituados hoje em dia a ter tudo tão no imediato que não nos apercebemos que isto é um trabalho, de certo modo, que é investido em algo e que tu vais conseguir ter resultados, só que eles não são imediatos e tu vais ter que dedicar tempo a isso. Entre 30 minutos diários, às vezes só tenho 30 minutos, não é que só tenha, mas às vezes só me apetece, porque a verdade é essa, a verdade é que eu não tenho que estar a limitar-me ou a pressionar-me a tocar. Eu às vezes nem toco, há dizem que eu não toco, porque se não me apetece, porque é que eu vou estar... Isso é que significa que estou a jogar contra mim, não é? Como pode haver dias em que eu estou 4, 5 horas agarrado ao bandolim ou agarrado à guitarra. Eu não sei até que ponto é que muitas das vezes a expressão criativa não é, de certo modo, uma escapatória, não é? Eu pelo menos vejo desse modo. Às vezes eu não tenho necessariamente de estar a escapar de algo, seja de mim, seja de alguém, seja de uma situação, seja do que for, para me expressar. Mas ao mesmo tempo, muitas vezes em que eu tenho esta escapatória, em que eu me junto com os meus amigos para tocar num domingo às 9 da noite para ensaiar, que é aquele domingo que ninguém desconfia, em que um grupo de 40 e tal pessoas se junta numa sala para fazer música, a verdade é que eu uso isso um pouco para sair daquilo que é a rotina diária. Para mim, a liberdade criativa é não ter que estar preso num quadrado, de certo modo,
um quadrado formal que é criado por ideias pré-concebidas por alguém que não eu, né? E que me permite, de certo modo, expressar aquilo que me vai na mente, seja ela uma coisa que já possa ter sido inventada por alguém, mas que eu repensei. Às vezes até pode ser coisas que já foram inventadas por alguém e eu apenas as estou a copiar, mas que não estou obrigatoriamente a ser, de certo modo, influenciado, de uma forma negativa ou positiva, por um conjunto de regras, chamemos-lhe assim, que vão influenciar depois aquilo que é o resultado final. E é uma coisa que se tem que sempre falar, que é a música tem regras. Como é óbvio, são regras que podem ser quebradas, não é? Neste caso as regras às vezes existem para ser quebradas, só que se tu conseguires adaptar-te àquilo que é, ou àquilo que são essas regras e àquilo que são essas diretivas, tu consegues facilmente fazer coisas fantásticas. E por isso é que tu vês artistas que ao longo dos anos têm reinventado por completo temas antigos, têm reinventado por completo géneros de musicais, e tudo isso tem a ver, na minha modesta opinião, com a liberdade criativa que muitas das vezes este tipo de hobbies, este tipo de atividades permite. A liberdade criativa ela sempre existiu cá, não é? Portanto, o que acontece aqui é que com a experiência eu tenho mais ferramentas para poder expressar-me e assim poder desenvolver essa liberdade. Ou desenvolver mais do que essa liberdade, desenvolver a criatividade. É aquela coisa, as pessoas acham que ser escritor é apenas pegar num livro, começar a escrever e vai ser algo. Mas esquecem-se que muitos dos escritores, ou 90% ou 100% quase dos escritores, têm muitos anos de trabalho, muitas horas de trabalho também investidas, naquilo que muitas vezes para alguns deles é um hobby, mas que utilizam todo esse conhecimento que vão adquirindo para depois sim escrever o seu livro. E é o mesmo com música, é o mesmo com qualquer, na minha opinião, com qualquer hobby. A verdade é que se tu conseguires adquirir as ferramentas necessárias para poder expressar, tu conseguirás fazê-lo. Mas se tu achares que essas ferramentas te caem do céu, se calhar acabas por ficar para trás. Porque sejamos honestos, não é? Há pessoas que conseguem fazer, mas estamos a falar de pessoas dotadas de uma capacidade e de um talento que já vem com eles, que nem toda a gente se pode dar esse luxo, não é? E é aquela eterna discussão, o que é que acaba por ser melhor, o trabalho ou o talento? Se calhar não é o trabalho nem o talento, se calhar seria um conjunto dos dois, ou se calhar até muitas vezes o trabalho vestido pelo talento. O trabalho, aqui neste caso, o trabalho que acaba por te fazer é o trabalho vem-te dotar, lá está, dessas ferramentas que eu falei anteriormente, vem-te dar as ferramentas necessárias para tu poderes fazer mais, porque senão tu vais sempre ficar cingido àquilo que já sabes, que muitas vezes não é suficiente para tu conseguires tirar dentro da tua cabeça a ideia que lá tens. Eu aprendi sozinho, grande parte daquilo que eu sei na guitarra aprendi sozinho, uma grande parte que aprendi no bandolim também aprendi sozinho, agora até há cerca de quase um ano que era assim, desde que arranjei um professor, é claro que agora sou sustentado por outra pessoa, mas no fundo eu acho que qualquer pessoa que queira desenvolver um hobby, que queira de certo modo criar uma habilidade nova ou criar um passatempo novo, porque um hobby acaba por ser de certo modo um passatempo, isto tem a ver com a dedicação que lhe queremos dar e com a motivação que sentimos para o fazer. Eu quando terminei os meus estudos em Évora e voltei para casa, a minha mãe dizia-me, de vez em quando, lembrava-se e dizia: pá, tu devias ter ido estudar música. E eu dizia-lhe que eu percebia o que é que ela queria dizer, mas também percebia que, portanto, o mundo da música é um mundo que é feito de oportunidades, não é? E infelizmente, ou tu consegues agarrar muitas vezes certas oportunidades, ou é muito difícil para ti depois tu conseguires ter sucesso, ou de certo modo teres a liberdade de expressão que gostarias de ter. Pronto. Eu acho que já faço vida disto. Eu não recebo dinheiro por isto. Não quer dizer que não o tenha feito já, mas neste momento não recebo dinheiro consistentemente. Não é uma profissão. É um hobby. Mas eu vivo disto a partir do momento em que isto acaba por ser aquilo que me sustém, muitas das vezes mentalmente, em relação a muitos daquilo que são os meus problemas diários, ou as minhas questões existenciais diárias. E também acaba por ser aquilo que é uma das minhas formas de motivação para atingir os meus objetivos, que muitas das vezes não estão de todo relacionados com música, mas que o facto de eu poder facilmente retrair-me para o meu canto, pôr os meus fonezinhos, ouvir uma música que me está na cabeça, só isso ajuda-me logo a encontrar
outra motivação e outro sorriso, vá, para seguir com a minha vida. Portanto, eu diria que sim, que eu já faço vida disto, mas se calhar a vida não significa que tenha que ser obrigatoriamente dinheiro, porque a verdade é que isso é só o plus, não é? É o salário que tu recebes ao final do mês, mas a música traz muito mais que isso, não é? A alegria, o estar, o existir, pá, e traz de uma maneira que nunca seria possível trazer-me se calhar se fosse pago para o fazer, percebes?